Nós, então, estamos começando, boa noite, a nossa segunda live sobre a escola online, em que nós temos como objetivo compartilhar boas práticas de gestores. Então, hoje nós estamos aqui novamente com o professor Adriano, o Adriano Moro, que vai contextualizar, falando um pouco teoricamente sobre a importância do clima escolar, mas principalmente nesse momento. Temos a coordenadora do Colégio Sigma Paula, a diretora do Colégio Jonas, a Juliana, e a diretora do Colégio PH, a Beatriz. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, falar que a gente sabe quanto a escola tem trabalhado nesse período e vocês disponibilizarem um tempo para compartilhar o que vocês estão conseguindo fazer, os desafios, os avanços. Para nós é muito importante e muito especial a participação de vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Adri. Obrigado, Adriana. Agradecemos. Eu vou começar, então, mostrando a nossa agenda de hoje, como que vai ser a organização do nosso encontro. Nós vamos começar, então, contextualizando um pouco como que a Conviver Mais tem organizado essas lives. Depois, o professor doutor Adriano Moro vai falar sobre clima escolar. Na sequência, a gente tem a experiência da coordenadora Paula Cavalcante, que é do Colégio Sigma de Brasília. Depois, a Juliana Rossner, a Beatriz Fará. E aí nós vamos abrir, como nós fizemos na live passada, para um bate-papo. Depois que a gente encerrar esse bate-papo, nós estamos recebendo já as perguntas no chat. E aí, então, nós abriremos para responder duas perguntas. O que eu gostaria de deixar explícito aqui é que nós não conseguimos responder todas as perguntas, mas se vocês quiserem nos mandar pelo direct, pelo nosso e-mail, pelo Facebook, nós responderemos sim, tá bom? Bom, então, para contextualizar esse nosso encontro de hoje, nós começamos a organizar as nossas lives principalmente em função de que a Conviver Mais compartilhou uma sequência de atividades, né, chamada, uma série de atividades em que nós compartilhamos como que a escola poderia, nesse momento online, ou nesse momento de uma escola remota, a partir, né, da sua experiência, ou a partir da sua realidade, abrir um espaço para tratar sobre a convivência com os alunos. Então, pode passar, por favor? Nós começamos, então, com a primeira sequência de atividades, falando sobre a roda de expressão dos sentimentos e sobre atividades que abordavam a questão da fake news. Eu e a Thaís Bosa, então, fizemos a primeira live com o objetivo de explicar sobre essas atividades. Nós tivemos muitas perguntas de pessoas que estavam baixando as atividades, então nós resolvemos começar a primeira live por conta disso. Depois, eu e a Daniela de Pietro dividimos uma outra live para falar sobre as atividades relacionadas à empatia. Nós temos 3 sequências de atividades que tratam sobre a empatia, uma para Fundamental 1, uma para Fundamental 2 e a outra para Ensino Médio. E aí, nessa live, nós conversamos, então, sobre essa sequência de atividades. Tanto a primeira live quanto a segunda, nós tivemos a participação de professores que já estavam fazendo essas atividades e que deram contribuições do que eles encontraram de dificuldade, quais as devolutivas que eles tiveram dos alunos. A nossa terceira live sobre aulas online, eu dividi com a professora doutora Flávia Vivaldi. A Flávia é expertise em práticas morais, e nessa live, então, nós falamos sobre uma sequência de atividades que nós organizamos sobre violência doméstica, porque nesse período de isolamento social, a situação de violência doméstica aumentou mundialmente, mas no Brasil, por ser uma situação que já existia antes, se amplificou. A violência contra a mulher, especificamente, aumentou mais ainda. Então, nessa live, nós usamos uma lógica invertida. Nós primeiro fizemos a live, explicamos sobre a atividade e depois nós postamos para que os educadores pudessem fazer o download, pela sensibilidade do tema, por esse momento em que nós estamos passando. Bom, nós fizemos uma outra live que eu dividi o espaço com a professora doutora Nana Haddad, a Luciana Haddad, e com a professora doutora Catarina Gonçalves,
em que nós conversamos com as famílias sobre esse momento, falamos um pouco sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o papel da escola, mas principalmente o papel dos pais, das mães e dos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. A gente queria agradecer, porque a gente está tendo uma visualização grande. Nós estreamos o nosso canal do YouTube da Conviver Mais com a primeira live sobre as aulas online. Então, para nós é um prazer ver que nós estamos tendo cada vez mais visualizações. Na semana passada, nós começamos uma sequência de lives, serão 3, semana passada, hoje e na quinta-feira que vem, em que nós estamos, então, compartilhando boas práticas dos gestores. Na semana passada, nós tivemos aqui a presença da Maria Eduarda, da Beacon School, do Felipe Couto, diretor do Colégio PH, do Eduardo Peterle, vice-diretor do Colégio Rainha da Paz, e o professor doutor Adriano Moro começou também, como ele fará agora, contextualizando teoricamente a importância do clima escolar. É uma live que está uma semana no ar, nós estamos disponibilizando tanto no nosso canal do YouTube, todas as lives, quanto na nossa página do Facebook, e já tivemos, então, uma grande quantidade de visualizações, o que para nós é muito bom, porque a gente percebe o quanto essa troca, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, que é tão delicado, em que nós defendemos a importância da escola, da educação básica presencial, mas em que as escolas têm se organizado para trabalhar de forma remota, principalmente para que as crianças e os adolescentes continuem com esse vínculo, com esse sentido de vida, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, eu queria começar apresentando o professor Adriano novamente. Então, eu queria, Adri, agradecer novamente a sua participação aqui conosco, falar que a gente sabe o quanto, né, todos estamos com muitas coisas, com muitos trabalhos, e você se disponibilizar em participar, então, desses encontros, para nós é muito importante. O doutor Adriano Moro, ele é pesquisador do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, aqui em São Paulo. Ele integra o grupo de pesquisas em avaliação educacional. Ele também é pesquisador do GPEM, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, da Unicamp e da Unesp. É expertise em clima escolar e é nosso consultor aqui da Conviver Mais. O Adriano fez o doutorado dele sanduíche, uma parte dele na Universidade de Harvard, com o professor Robert Selman, em que ele validou um instrumento que para nós do GPEM é muito importante, que é um instrumento que avalia o clima escolar, um instrumento que está disponível para todas as escolas, vocês conseguem acessar, e o link para vocês fazerem o download desse instrumento e do manual sobre clima escolar, que fica hospedado na biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp, vocês encontram aqui na descrição da nossa live aqui no canal do YouTube e também nas nossas outras redes sociais. Então, Adri, queria agradecer muito você aqui novamente. Eu sei que você vai começar contextualizando para quem está aqui hoje pela primeira vez, como foi o encontro passado, né? Mas hoje a gente tem um enfoque de falar aí sobre a prática dessas gestoras, que são práticas que trazem para esse olhar sensível da gestão em relação ao humano, em relação às pessoas. Então, muito obrigada, Adri. Perfeito, Adriana. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui. Agradeço mais uma vez, Adriana, pelo convite em participar dessa segunda edição do diálogo, né, e compartilhamento de experiências e ações dos gestores. E mais uma vez teremos bons momentos, né, de trocas, de ricos aprendizados acerca das intervenções todas por uma educação de qualidade, né? É importante a gente pontuar que quando nós tratamos de uma educação de qualidade, o mais amplo e complexo que isso possa ser, né, os desafios são enormes, né, e que eles se potencializaram nesse momento de pandemia, né? Nós falamos um pouquinho dessas dificuldades, desses desafios no encontro passado, né, principalmente com relação às tecnologias, os meios digitais, e a ideia é que possamos refletir e discutir, né, sobre alguns desses desafios hoje também, e inevitavelmente o que a escola vive, né, o que ocorre dentro da escola, né, isso reflete no clima escolar, né, inevitavelmente o clima escolar ele revela toda essa dinâmica que a escola
tá inserida, né? E, sobretudo, agora nesse momento bastante delicado em que nós estamos vivendo, né? Então, retomando um pouquinho do que nós discutimos e refletimos na semana passada, nós falamos sobre o conceito do clima escolar, né? O clima, de uma maneira geral, assim, a gente pode pensar na sensação em que a gente experimenta quando a gente chega num determinado ambiente, né? Num local de trabalho, na casa de alguém, e aí a gente percebe o ambiente, se ele está tenso, se ele está acolhedor, se ele está hostil ou se ele está alegre, né? E essa percepção faz com que a gente se comporte de uma determinada maneira ou de outra, né? E isso certamente vai interferir no bem-estar, né? E a escola não é diferente, né? Também possui seu clima próprio, percebido por quem faz parte dela, né? E na escola, o clima se revela a partir, então, do conjunto de percepções, né, compartilhadas por alunos, por professores, por gestores, sobre a experiência de vida, né, que eles têm desse ambiente, né, sobre os mais diferentes aspectos, né? E essas percepções, o clima da escola, vai incidir diretamente no processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, e no bem-estar dos que na escola convivem, né? Mário, se puder passar, por gentileza. E como é que a gente chegou nesse diagnóstico, né, do clima escolar? Nós, do GPI, então, desenvolvemos, testamos e validamos questionários específicos para alunos, para professores e para gestores, né? E o conjunto de questões referentes a cada uma dessas dimensões, né, que está sendo apresentada no slide para vocês, permite que nós possamos identificar as percepções dessas pessoas, né? Então, nós temos aqui o conjunto de 8 dimensões que compõem o clima escolar. Cada uma dessas dimensões tem o conjunto de itens, de questões avaliativas, né? E o que nós temos visto nas diversas avaliações que nós realizamos, né, no GPEM e outras possibilidades de avaliação também, é que existem perspectivas diferentes, diferentes pontos de vista, diferentes percepções sobre aquele fenômeno, né? E, ao mesmo tempo, percepções que são semelhantes, né? Então, com isso, a gente consegue ter um disparador muito importante para que a escola possa se planejar, né? A partir dessas percepções, ela consiga pensar, ela consiga planejar sobre as suas ações, compartilhar o que a escola está vivendo, compartilhar essas percepções que são, por vezes, convergentes e, por vezes, divergentes, e então tem-se a possibilidade de planejar as intervenções em prol de uma educação de qualidade, né? E quando analisamos essas respostas, né, a essas questões das dimensões, nós podemos identificar se o clima está positivo, se ele está intermediário, se ele está negativo, né? E como nós dissemos na semana passada, o clima, ele influencia a dinâmica escolar, né? Sobre vários aspectos. Por exemplo, ele pode influenciar nas relações entre as pessoas. Essas relações, elas são saudáveis, são respeitosas, a partir do clima escolar positivo, né? Na qualidade do ensino-aprendizagem, por exemplo, no senso de justiça, nas regras estabelecidas, no sentimento de segurança e pertencimento àquele ambiente, ou seja, eu me sinto envolvido naquela escola, né? Eu me sinto pertencente, eu faço parte dela, eu sou valorizado, né? E um ponto que nós destacamos bastante também na semana passada, e eu vou reforçar aqui, é que cada escola tem o seu clima próprio, né? Cada escola tem a sua dinâmica, tem as suas especificidades, e por conta disso, cada escola tem o seu clima, cada escola tem o conjunto de percepções das pessoas que convivem ali naquele espaço, né? E dentre essas 8 dimensões que nós apresentamos aqui no slide para vocês, que compõem o clima escolar, nós vamos destacar 2, né, a título de exemplo, mas que se relacionam mais diretamente com esse nosso encontro. Ou seja, a dimensão das relações com o trabalho, né, e a dimensão sobre gestão e participação, né? Essas dimensões, elas são aplicadas no questionário somente para os professores e para os gestores, né? E elas
são capazes de evidenciarem o tom das ações da escola. Então, por exemplo, a dimensão sobre as relações com o trabalho, ela envolve as percepções dos professores e gestores sobre... Bom, a gente teve um problema técnico aqui, aconteceu alguma coisa aqui no nosso canal do YouTube, mas acho que agora a gente consegue, Adri. A gente tem falado bastante, né, nas recomendações para os professores que estão aí na linha de frente, muitas vezes, né, dentro da casa dos alunos, para que a gente consiga manter a serenidade quando acontecem esses problemas, o bom humor. Então, vamos continuar, e agora a gente vai até o fim para poder terminar a sua fala, Adri, e conseguir ouvir as 3 gestoras, tá bom? Eu peço desculpas a todos, mas é algo que foge do nosso controle. Vamos continuar daquela parte, Adri, então, que você estava falando sobre a importância do trabalho, né, dessa relação com o clima, pode ser? Pode sim. Perfeito. Bem, pessoal, retomando então, inevitavelmente essas coisas têm acontecido, né, a todo momento. São os desafios com a tecnologia, os desafios com esse nosso mundo digital atualmente. Eu estava falando sobre as 2 dimensões que nós selecionamos para poder fazer um pano de fundo para que as gestoras possam compartilhar suas experiências, né? Que são as dimensões referentes às relações com o trabalho e a dimensão sobre gestão e participação, né? Então, a gestão sobre as relações com o trabalho, ela traz um conjunto de itens avaliativos, um conjunto de questões, né, que vão verificar em que medida as relações entre as pessoas dentro do ambiente escolar, ela tem acontecido, né? Como é que essas relações têm se dado diante dessas dificuldades todas que nós estamos vivendo, né? Ou seja, diante desses desafios referentes a esses momentos de ensino remoto, as interações de forma digital, né? Como é que as atividades da escola podem se desenvolver, né? Fazer com que a escola continue a sua dinâmica de trabalho, né? Então, essa percepção sobre a relação com o trabalho, ela vai incidir, né, em como esse clima pode ser mais positivo ou menos positivo, vamos dizer assim, para não falar negativo, com relação a essas relações que estão sendo estabelecidas no ambiente escolar, né? Agora, com relação à dimensão sobre a gestão e a participação, ela traz um conjunto de questões que se refere a como os professores percebem a figura do gestor, né, que é uma figura central na escola, na condução dos trabalhos escolares, né? Então, por exemplo, se o diretor ele é considerado, ou se ele é percebido pelos professores e pelos funcionários, né, como um sujeito respeitoso, alguém que os apoie, né, que está junto o tempo todo, que está aberto e engajado, no sentido de fomentar, né, e de valorizar as boas práticas, as boas sugestões que podem conduzir para um ambiente mais acolhedor, né? Então, dessa maneira, quando o diretor ele é visto como um aliado, quando ele é visto como uma gestão participativa, que ouve, que considera, né, todas as ideias, as sugestões que são dadas, esse clima tende a ser mais positivo, né? E como nós dissemos, esse clima positivo ele vai incidir na melhoria de uma série de aspectos dentro do processo educativo e da escola como um todo. Pode passar, Mário, por favor. Enfim, eu acho que cortou aí, Mário, o slide. Pode tirar o slide, por favor. De uma maneira geral, gente, a gente pode considerar o seguinte, que a escola é, sem dúvida, um universo complexo, né? Não tem como negar. São diferentes e complementares frentes de trabalho, diferentes envolvimentos entre todas as pessoas que convivem na escola. A gestão, a equipe pedagógica, os alunos, as famílias, os funcionários. Então, é uma dinâmica complexa mesmo, né? E o gestor é uma figura central, não tem como negar, né? Como pontua um pesquisador que trabalha conosco, o professor Jonathan Cohen, que ele é de Nova York, ele trabalha conosco em algumas ações referentes ao clima escolar,
ele diz o seguinte: o diretor é o capitão do navio, né? Ele é o capitão do navio, né? E ele e sua equipe gestora têm a visão do todo, né? E é preciso um olhar atento e sensível para a instituição, sem dúvida, né? E para que tudo e todos que compõem a escola, né, de uma forma geral, que envolva os alunos, os professores, os funcionários, a família, todos eles envolvidos em prol de uma educação de qualidade, né? É preciso, sobretudo, esse olhar atento e sensível da gestão para valorizar a todos que fazem da escola esse universo complexo, esse universo acolhedor, né, em prol de uma educação de qualidade para todos, né? Foi essa contribuição que eu poderia colocar para vocês agora, esse pano de fundo, para que nós possamos, então, ouvir as diretoras, as coordenadoras, das suas experiências referentes à condução dos trabalhos na escola. Tá certo? Obrigada, Adriano. Eu espero que você fique aqui conosco para que a gente possa depois voltar para o debate e ouvir as perguntas também que as pessoas que estão assistindo nos farão, mas principalmente para que a gente possa compartilhar essas experiências e ver esses pontos aí de encontro, né, e os desafios dessa educação remota e principalmente de uma gestão que tem que estar à frente aí, considerando tudo que você colocou como importante para que a gente tenha esse olhar mais sensível para o momento que nós estamos passando e para a escola, independente deste momento, né? Acho que um grande aprendizado é nós pensarmos o quanto a gente vai poder, com essas novas aprendizagens desse momento de uma escola remota, levar para o presencial quando nós retomarmos, e que nós retomaremos, com certeza, e estamos aguardando, né, esse momento, principalmente as crianças, os adolescentes, as famílias e a escola também. Obrigada, Adri, fica aí com a gente. Bom, nós vamos agora passar, então, para a segunda parte, que é a parte que os gestores estão contando as boas práticas. Então, queria apresentar para vocês a Paula Cavalcante. A Paula, ela é licenciada em língua portuguesa e suas licenciaturas, é especialista em produção textual. Atualmente, ela está fazendo a pós-graduação em Relações Interpessoais na Escola, das competências socioemocionais à personalidade ética no Instituto Vera Cruz de São Paulo. Ela atua como professora do ensino fundamental dos anos finais, no Colégio Sigma de Brasília, e é coordenadora do Programa de Convivência Ética, também no Colégio Sigma de Brasília. Então, Paula, queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade, sei o quanto você tem aí se dedicado, tem trabalhado, e a gente acredita que essa experiência que você vai nos trazer possa contribuir, inspirar outras escolas, para que cada um, dentro da sua realidade, possa seguir. Antes da Paula, então, boa noite, Paula. Boa noite, Adri. Tudo bem? Antes da Paula iniciar a fala dela, eu queria só dar um panorama do Colégio Sigma, né, para que a gente possa situar de onde a Paula fala. O Colégio Sigma, por favor, pode colocar no próximo. O Colégio Sigma, ele é um colégio, então, em Brasília, no Distrito Federal. Ele tem 4 unidades, em torno de 5.500 alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, e ele tem um diferencial de outras escolas, né, de Brasília, que ele tem um programa de convivência ética já há 4 anos, um programa consolidado, em que os professores estão ativamente, né, em formação sobre essa temática, e aí acho que a Paula vai poder contar muito melhor sobre isso, e ela também colocou aqui para nós que há um ano o colégio, então, formou a primeira turma de equipe de ajuda, né, com os alunos protagonistas, para a questão da convivência. E aí é com você, Paula. Muito obrigada. Joia. Obrigada, Adri. Pessoal, boa noite. Eu quero agradecer esse convite feito pela Adriana Ramos, né, de participar aqui hoje desse bate-papo. Eu acho que sempre que a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho, né, sobre as nossas trocas pedagógicas, sempre é muito válido. Então, Adri, muito obrigada, tá? Bom, gente, vou conversar um pouquinho, vou apresentar um pouco do que a Adriana trouxe aí sobre o Sigma aqui em Brasília, né? Eu estou na coordenação aí há algum tempo,
há 4 anos, nós colocamos o programa de convivência ética aqui no Sigma, que é uma escola referência em excelência acadêmica e qualidade nas relações. E aí, há 4 anos, nós temos o programa de convivência ética, onde nós tivemos 2 anos, né, intensos de formação com a equipe do GPEM, da Conviver e Mais, onde toda a gestão, toda a boa parte do corpo docente, né, a equipe administrativa, vários funcionários da escola puderam participar, ainda com o GPEM e a Conviver. E aí nós estamos até então, né, com essas formações, demos continuidade. Tivemos aí, né, uma escola que tem quase 5.500 alunos, bastantes professores, então uma boa parte desse grupo docente participou da formação e outros que não fizeram ou novos que estão entrando estão participando da formação que nós continuamos. Hoje nós temos uma equipe da escola composta por mim, por uma outra professora da convivência ética e também de uma diretora, né, de uma das unidades que fazem parte, fazem a pós-graduação em São Paulo, no Instituto Vera Cruz. Então, a gente tem colocado realmente em prática muito o que a gente tem estudado, né? E a gente tem compreendido que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente se forma, melhor para a gente capacitar aí não só os nossos pares, os nossos colegas professores, mas também os nossos alunos. Há 4 anos, então, os meninos do ensino fundamental, anos finais, têm na carga horária as aulas de convivência ética 2 vezes por semana, né? São 2 aulas na carga, na grade horária deles. Nós temos formações não só para os professores de outras áreas, mas as formações específicas para os professores de convivência ética. E aí nós tivemos a formação de um grupo de estudos, né, há 2 anos ainda, né, para dar continuidade às formações na convivência ética, trazendo mais para as nossas práticas pedagógicas. E agora, com esse período de pandemia, de isolamento social, nós pensamos em criar um outro grupo de estudos, né, com o intuito mesmo de trabalhar mais com foco nessa questão do distanciamento, né? A gente está tendo várias situações aí novas, ferramentas novas de trabalho, enfim, uma realidade diferente, um contexto diferente do que a gente já vinha trabalhando. A convivência ética na escola trouxe para a gente um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, ainda mais uma gestão democrática, né, uma escuta muito empática de todos os membros da escola. Obviamente também, né, para os nossos alunos, o foco também é para que os meninos tenham essa possibilidade de diálogo, de reflexão, de escuta, né, nossa, enquanto professores, mas também da gestão, do serviço de orientação educacional, coordenadores e gestão. E, diante desse cenário de pandemia, nós pensamos, então, na criação de um outro grupo de estudos, e aí nós abrimos a oportunidade para todos os funcionários que quisessem participar do administrativo ou do pedagógico, para que a gente pudesse trabalhar temáticas voltadas para a convivência ética, mas também com foco nesse período que a gente está vivendo. E um dos encontros foi um trabalho sobre expressão de sentimentos, que a gente também faz com os alunos, mas que foi importante e muito válido fazer com os nossos professores, né, com os nossos funcionários. Trabalhar os sentimentos, né, diante de um cenário como o que a gente está vivendo é muito importante, né? A gente sabe que nós não conseguimos controlar, né? Durante o mesmo dia, vários sentimentos a gente pode ter aí, a própria angústia, a preocupação, né, o estresse, a ansiedade, a gente está com os filhos em casa, a família toda, né, boa parte da população trabalhando em home office, então os sentimentos estão aí muito aflorados. E a gente percebeu, né, a importância de fazer esse trabalho com os professores para conversar um pouquinho, para ter um momento de escuta, né, de discussão, houve música, um dos professores tocou, houve choro, né, então a gente expressou de uma maneira muito assertiva, muito receptiva os nossos sentimentos. E poder ouvir um pouco, né, dos professores e compartilhar também as nossas angústias, as nossas preocupações, isso tudo é muito válido. Então, o que nós fizemos com os professores foi muito do que a gente faz também com os alunos, né, uma roda de conversa, trabalhando aí sobre essa questão dos sentimentos,
dar essa possibilidade de expressar, de expor o que está incomodando, o que pode melhorar, o que pode ajustar, o que é negociável, o que é inegociável. Isso se faz, né, presente numa escola onde há uma escuta empática, uma linguagem muito assertiva também. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo e colhendo bons frutos, né? Isso reflete também no trabalho com as equipes de ajuda. Nós estamos no 2º ano. Ano passado, nós formamos a primeira equipe de ajuda aqui em Brasília. Somos pioneiro aqui em Brasília, tanto com o programa de convivência ética, como com as equipes de ajuda, né? Uma ajuda entre pares, entre os alunos, para o combate ao bullying. A gente sabe que o bullying hoje, né, é um problema mundial e a gente trabalha não só na atuação diante da descoberta do bullying, mas principalmente na prevenção. Então, somos aqui pioneiros, né, diante desse trabalho aí com a convivência ética, e essa roda de conversa que nós fizemos com os funcionários, com os professores, foi muito válida, né? Acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de trabalhar essa escuta e essa discussão, é bem valiosa para a gente. É isso, Adri. Obrigada, Paula. Você conseguiu aí explanar, né, a grandiosidade, né, do trabalho complexo que vocês têm desenvolvido durante esse período. Acho que a importância, né, da formação, do estudo, de algo que seja, de fato, consistente dentro da escola, né, a gente ter a convivência como um conteúdo curricular, mas também transversal, né, por isso estudo com todos, mas principalmente nesse momento, né, essa importância desse grupo de estudos nesse momento, né, então, no momento em que as escolas têm trabalhado tanto, e que foi feito um convite, né, aos professores, aos funcionários, e vocês tiveram uma adesão grande, né, então a importância dessa escuta empática, a importância dessa relação dialógica, mesmo que à distância, para que esse clima da escola, né, fique menos pesado do que a própria circunstância atual já nos traz. Então, queria agradecer muito a sua contribuição. Muito obrigada. Adri. Fica Obrigada. por aqui, a gente vai conversar já, tá bom? Tá joia. Um beijo para todo mundo lá, né, que eu estou vendo que você está cheia de fãs aqui. Daqui a pouco eu vou acompanhar. É muito bom a gente ver quando as nossas parcerias têm orgulho, né, e que um trabalho é compartilhado, que você aqui está representando, né, um sentimento de toda a escola. Isso é muito bacana. Obrigada, Adri. Obrigada, Paula. Bom, agora então eu queria apresentar para vocês a professora Juliana. A Juliana Rossner, ela é gestora da Escola Estadual Joane José do Nascimento, no Espírito Santo. Ela é vencedora do Prêmio Educador Nota 10 de 2019 e do Gestão Escolar 2017. Além disso, a Juliana, ela tem formação, né, em pedagogia e pós em coordenação pedagógica e atualmente está terminando o mestrado em ensino de humanidades. Está naquela fase mesmo, né, Ju? Eu até perguntei para ela agora, Juliana, você dorme? Mas a Juliana, com toda essa... vem trazer para a gente uma perspectiva que para nós é muito cara, tanto da Conviver Mais, quanto do nosso grupo de pesquisas, o GPEM, que é a perspectiva também da escola pública. A gente tem reforçado muito isso em todos os nossos encontros aqui, da importância de todos se implicarem em relação à educação pública. Independente se eu sou um professor de escola particular, independente se eu sou um gestor de escola particular, se eu tenho meus filhos numa escola particular, mas a gente precisa, de fato, que a nossa sociedade se implique, conheça e reconheça, né, o trabalho da escola pública, e, inclusive, reivindique coisas, mesmo que nós não estejamos diretamente ligados, né, quando a gente pensa num pai de escola particular. É importante, a gente tem reforçado muito isso aqui, Ju, a importância de todos, né, da sociedade se importarem com o ensino de educação pública de qualidade. E acho que você é uma pessoa muito boa para contar para nós sobre esse momento, mas também sobre toda a trajetória do Colégio Joana José do Nascimento, né,
e de toda essa realidade. Então, agora a palavra é sua, agradeço muito a sua disponibilidade, sabendo aí desse momento conturbado para todos. Boa noite, eu que agradeço o carinho do convite, a troca, a gente poder estar aqui contando um pouquinho dessa nossa história e do percurso que a gente optou em fazer nesse momento de pandemia. Agradeço também a minha equipe linda, maravilhosa, que a gente brinca que é a família joaniana, que eles já colocaram aí também, estão nos assistindo. Então, enquanto gestora, eu falo como representante de uma equipe, né? Esse trabalho é associado a todas essas pessoas que fazem o dia a dia dar certo e fazem acontecer. Então, a gente combinou de conversar sobre o que a gente está fazendo agora nesse percurso, né? Porém, é preciso contextualizar. A nossa escola, ela fica num território de grande vulnerabilidade, ela fica na periferia do município de Serra, no Espírito Santo. Tem todas as dificuldades que a periferia traz, as desigualdades do Brasil, né? Mas é uma escola que a gente tem muito orgulho de contar dessa trajetória aí dos últimos 4 anos. Apesar dela ter 35 anos e ao longo da história ela passou por momentos de altos e baixos. Eu assumi a gestão em 2016, quando ela era considerada uma das escolas mais violentas do estado, numa condição muito difícil, porque ela estava para ser fechada, já meio que pela desesperança da condição mesmo, né? Como o Adriano colocou, o clima, você entrava e você sentia um clima muito pesado, muito hostil. E entrei para fazer uma intervenção, a ideia era que a gente ficasse 3 meses para dar fechamento à escola, e nesses 3 meses a gente começou a reescrever a história da escola com um olhar muito sensível, muito humano, muito de juntar a equipe, né, e de fazer dar certo, de trazer as famílias para perto, os estudantes. Então, um trabalho de formiguinha, mas que foi contagiando e hoje a escola se tornou uma referência nacional, né? De uma escola em 2016 que ia ser fechada, ela passa a ser, então, uma escola premiada. Nós recebemos 5 prêmios estaduais, 2 prêmios nacionais, e melhoramos muito o clima escolar, e com isso, os índices de aprendizagem. Então, a gente hoje tem muito orgulho de ver a escola, como ela está, e como ela é pública e briga por essa educação de qualidade para todos. Enfim, em 2020, nós viramos tempo integral. Então, a gente já começou esse ano com muita transformação, muita mudança, né? E muito desafio, porque você vira tempo integral com toda uma proposta, uma metodologia diferente. E aí veio a pandemia. A gente atende hoje, então, a 515 estudantes, de 6º ao 9º ano, de 7h30 às 5 da tarde, e de 6 às 10 da noite, nós temos a EJA, desde a alfabetização até o ensino médio da EJA, né, da educação de jovens e adultos. Então, é um território, um cenáriozinho bastante complexo, mas a gente está lá lutando para fazer dar certo. Bom, veio a pandemia, fecha a escola, tudo pega muito de surpresa, né, as ansiedades, as angústias, a gente passou pelos mesmos momentos de, será que não vai fechar por quanto tempo, como é que a gente mantém contato com isso? E aí eu acho que é importante a gente falar que às vezes as pessoas falam assim, nós estamos todos no mesmo barco, né? Na pandemia estamos todos no mesmo barco. E eu não penso assim. Eu penso que nós estamos todos na mesma tempestade. E essa tempestade, ela tem condições muito desiguais. Então, trabalhar nesse contexto era pensar que nem todos os meus estudantes têm um celular, nem todos os meus estudantes têm uma televisão, nem todos os meus estudantes tinham condição de continuar com essas atividades. E aí o governo do estado foi muito sensível, elaborou uma diretriz, fez uma parceria com o Google Sala de Aula, ele fez um programa que virou referência, que é o programa escolar, é um aplicativo onde os alunos têm a internet patrocinada e eles têm acesso ao Google Sala de Aula para estar fazendo as atividades. E, além disso, ele disponibilizou uma parceria com a Amazonas, aulas na TV aberta, né, em canais abertos, específicos. Só que nós observamos que a linguagem era muito diferente. Embora você conseguisse acesso
dos alunos ao Google Sala de Aula, você não conseguia essa interação. E aí nós criamos grupos de WhatsApp. Hoje eu tenho 37 grupos de WhatsApp, só da escola, eu estou em 37 grupos, porque nós temos um WhatsApp para cada turma, fora os servidores, secretaria, merendeiros, vigilantes, enfim, a gente tem grupos distintos aí, e os professores começaram, então, a fazer esse diálogo nos grupos. Foi bastante interessante, porque a gente foi tentando e retomando, e pensando, e reelaborando. E aí eu volto a falar da sensibilidade do governo estadual aqui, que permitiu isso, que a escola pegasse uma diretriz que é comum ao estado todo, mas que ela desse a cara dela, que ela considerasse a realidade dela. Então, naquele momento, a gente optou em não usar o Google Sala de Aula e começamos a fomentar o WhatsApp. Fizemos primeiro os professores com horários específicos, onde eles entravam e postavam a sua atividade. Depois nós percebemos que algumas famílias conseguiam imprimir essas atividades, outras não conseguiam, a gente pedia para que o aluno fizesse no caderno. E aí a gente percebeu que era melhor organizar esse WhatsApp. Então, a gente começou a mandar toda segunda-feira um PDF da semana inteira. Então, naquele PDF, ele tem as atividades de todas as disciplinas que ele teria na semana. E na terça, quarta e quinta, os professores entram no grupo do WhatsApp, separados por área, e conseguem entrar em cada sala. E aí o WhatsApp, ele diminui essa desigualdade, não só da tecnologia, mas como da linguagem, porque ele consegue mandar figurinha, ele manda um áudio, ele futuca, o professor se faz presente nessa tentativa da gente manter o vínculo com esses estudantes. E agora a gente está sentindo uma maturidade maior dos estudantes e estamos fazendo o caminho retomando. Então, agora a gente começa a utilizar o Google Sala de Aula e aí eles se sentindo mais preparados. A gente usou o grupo como um momento mesmo intermediário de fazer essa transição. Não posso dizer aqui para vocês que a gente atende a 100% dos estudantes, a gente tem realidades muito severa, né, dessa questão da desigualdade. As nossas coordenadoras e a pedagoga ligaram para todos os estudantes, família por família, você conseguiu entrar, o que está faltando, e ouviu muita coisa. As famílias estão lutando pela sobrevivência, né, os pais estão buscando ali como é que vão se alimentar, como é que vão ter a manutenção dos seus empregos, e muita preocupação. A gente tem um número muito grande de família analfabeta, como é que essa família ajuda esse estudante. Então, essas atividades, elas têm que ser pensadas com muito carinho também, para que a gente não crie um clima de cobrança, um clima de opressão, que não é a intenção agora. Essas atividades não presenciais é para que ele lembre como é gostoso aprender. E esse aprender vai ser fazendo conteúdo, mas vai ser fazendo uma receita de bolo, vai ser brincando, ouvindo uma narrativa, ouvindo da família um pouco sobre os avós, estando perto. Então, é um momento que a gente tem tentado aproximar tudo isso e fazer esses trajetos de vai e vem até ver como é que vai dando certo aí. Acho que era isso que a gente precisava contar. Bom, Ju, queria agradecer, Juliana, muito, né, a sua participação. A gente até brincou ontem, né, a gestora dos 37 grupos de WhatsApp, e eu lembro que ontem você mencionou algo que me chamou muita atenção, que foi quando você pediu para os alunos mandarem fotos, né, de onde eles estavam estudando, né. Eu lembro que isso ficou na minha mente, né, da importância de se conhecer essa realidade, né. Isso impactou muito também a gente, Adriana, porque nesse trajeto a escola foi mudando a cara e os professores que também estavam nela, né? De 2016 até hoje, eu não tenho a mesma equipe. No início eu tinha muitos professores temporários e até pela escola ter melhorado, a gente teve um número maior de efetivos que resolveram estar ali compondo a equipe. Enfim, ela foi se transformando. E à medida que ela vai se transformando, a realidade ela fica um pouco escondida. A gente conseguiu obra por conta da visibilidade do prêmio, né? Alguns prêmios tinham retorno financeiro, a gente pintou sala, trocou janela, botou barra de cerâmica, construiu a quadra de esporte que eles não tinham, enfim, reformou tudo que foi banheiro. Então, você vai dando uma cara nova. E isso vai mascarando o que de fato eles encaram. Porque a vivência, o local onde a gente trabalha, é de um local de condições muito desumanas até, e injustas, né, socialmente, assim.
E aí, essa equipe nova, a gente conversava sobre de que lugar a gente fala, mas às vezes a pessoa não sente de que lugar. E aí nós pedimos que eles mandassem algumas fotos, que eles lessem as redações, a gente está tentando, via WhatsApp, fazer essa interação. E aí é muito chocante, porque o seu Google Sala de Aula é muitas vezes uma mesinha com 2, 3 estudantes ali, num chãozinho de terra batida, eles com um celular de uma tela muito pequenininha, dividindo ali, abrindo. Então, tem celular que não abre nem o PDF, a gente tem que bater a foto do PDF para poder mandar. E aí você conversa com a família fala assim, Juliana, tá difícil, são 5 filhos, são 5 grupos para administrar, e o meu celular está travando. Então, assim, reconhecer essas realidades para a gente cobrar e dar o que eles precisam nesse momento. Que eu acho que mais importante do que dar aula é dar suporte agora, né? A gente precisa ser suporte. Por mais difícil que também esteja para o lado do professor e do gestor, a gente ainda, nesse momento, consegue dar a mão. E aí a gente fala muito isso aqui. A mão que ajuda também é ajudada, né? A mão que segura também é segurada. Então, a gente está nesse momento de mão mesmo, de um com o outro. Muito bom, muito bom. A gente fica muito feliz de ouvir, acho que não tem outro adjetivo, né, e outro sentimento, é felicidade mesmo, quando a gente vê que, apesar de toda essa diversidade que você contou, conseguir transformar uma escola pública, né, da forma como você conseguiu, da forma como acho que todos, né, eu estou vendo as pessoas escreverem juntos somos mais fortes, a gente acredita muito isso, aqui na Convivere também, essa importância desse coletivo, né, e quando esse coletivo encontra um sentido. Então, queria parabenizá-la aí por essa trajetória da escola, parabenizar a todos da escola, e que essa experiência possa inspirar outras escolas, que a gente possa, de fato, ter uma escola de educação pública com qualidade e sensível, né? Mais do que eu acho que é a grande mensagem que você passa aqui, que mais do que a gente conseguir que as crianças aprendam, que, claro, esse é um objetivo primeiro e importante da escola, mas é que elas tenham condições de se sentir valorizadas, de se sentirem respeitadas nas suas individualidades. E acho que isso a sua escola, essa experiência, conseguiu de uma forma bastante significativa. Então, obrigada pela participação, e a gente vai dar continuidade, fica aí para a gente conversar. Ok. Tá bom? Bom, nós vamos continuar agora com a experiência da diretora Beatriz, a Beatriz Fará. Tudo bom, Bia? Bia, eu acho que você está sem o áudio. Isso. Bom, a Beatriz Fará Barbosa da Silva, ela tem na sua formação, né, ela é professora, fonoaudióloga, tem psicopedagogia e psicomotricidade, MBA em gestão, e fez inúmeros cursos na área de gestão. A Bia é diretora do Colégio PH, no Rio de Janeiro, da unidade do Recreio, né, do Recreio dos Bandeirantes. A Bia atua há mais de 43 anos na escola, então é uma pessoa que tem uma vasta experiência, e ela hoje se disponibilizou, né, a contar como ela tem atuado dentro da sua unidade. A gente teve o Felipe Couto, que é o diretor-geral do PH, na semana passada, contando, né, sobre o impacto, né, dessa educação remota, tudo que a escola precisou fazer, pensando no tamanho do PH, né, uma escola que tem 15 unidades no Rio, que são em 9 bairros diferentes, com 6 mil alunos, 330 professores, 800 funcionários, e a Bia vai falar da realidade, né, da unidade do PH do Recreio dos Bandeirantes, que tem do Fundamental 1 até o ensino médio, são em média 650 alunos, né, Bia? Com 56 professores, 15 funcionários, e a ideia é contar como é que ela me contou um dia, a gente conversando, né? Criei um grupo de WhatsApp com os funcionários, e aí foi desse papo que surgiu a ideia dela compartilhar isso com todos aqui. Bia, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a você pelo convite e por eu estar aqui no dia de hoje, principalmente, né? Porque, assim, ouvir essas histórias, esses relatos, realmente impressiona, né? Nós que estamos numa escola particular,
ouvir esse relato da Juliana foi muito bom para nós. Desde que eu entrei na escola, desde o início, lá atrás, né, eu acredito muito na parte amorosa. E quando eu fui para a gestão, eu sempre quis fazer uma gestão amorosa. Eu sou muito bem cuidada por todos. E eu quero que eu consiga fazer isso com eles também. Então, desde que eu entrei no PH, a minha preocupação sempre foi a acolhida, mas a acolhida de todos, né? A acolhida dos alunos, dos pais, mas entre nós, funcionários, colaboradores também terceirizados, que nós fôssemos realmente uma família, porque nós passamos o dia juntos. E isso tem acontecido. E claro que isso não acontece sozinho, né? Não sou eu, somos nós. Eu digo que eu não sou ninguém sem todos juntos, desde lá do porteiro que recebe as crianças com esse amor todo. E quando nós começamos com esse distanciamento social, eu fiquei preocupada com os funcionários, né? Porque nós estávamos o tempo todo com os professores, a equipe, os alunos, mas e os funcionários que estavam em casa? Então, eu pensei em fazer um grupo de WhatsApp. Mas não deu certo, porque eles só se comunicavam comigo, eles não se comunicavam entre eles. E não era o que eu estava querendo, porque eles já falavam comigo no privado. Então, eles me mandavam receita, me pediam para falar com a mãe, eu falava com a mãe, mas eles não interagiam entre eles. Então, eu abri uma sala e eu os convidei. E eu fiz grupos para que eles pudessem também falar. Então, eu fiz um grupo separado de inspetores, o outro grupo ficaram os porteiros e ficaram as atendentes da secretaria, né, e a secretaria escolar também. E foi muito interessante, porque no primeiro momento que nós nos vimos, nós ficamos muito emocionados, né, de nós estarmos nos vendo, falando, ficou muito próximo. E a questão dos inspetores, que foi muito interessante, eles queriam saber dos alunos, eles perguntavam de cada um deles, cada um no seu segmento, eles perguntavam como é que eles estavam agora, né, nessas aulas virtuais. Então, foi um momento, assim, de saudade e de falar muito dos alunos. E eu deixei, né, que eles falassem, porque nós teríamos outros encontros, nós estamos fazendo encontros quinzenais, e aí, no outro encontro, nós já começamos, eu já trouxe para eles algumas dinâmicas, para que eles pudessem colocar os sentimentos deles, né, as angústias, e isso foi muito interessante, porque nesse meio do caminho, um inspetor perdeu a mãe. Então, foi um momento que nós também estivemos junto dele para ter uma solidariedade por aquele momento, para poder ouvi-lo, né? Como é que ele estava reagindo àquele momento, graças a Deus com a família perto dele. E nessa troca tem sido muito bom, porque eles vão, um falando para o outro, como é que eles estão administrando isso, desse momento em casa. Outros que não querem ficar em casa. Então, nós também falamos que tem que ficar em casa, que é um tempo realmente de se cuidar. Então, tem sido muito bom, com as secretárias também, nós temos feito isso, e eu tenho feito também com Fundamental 1, com as professoras e professores do Fundamental 1. E também nós temos feito dessa forma. Nós falamos de sentimentos, muitas falam coisas hoje que não falavam quando nós estávamos juntos, né? Então, elas conseguem colocar, expressar o sentimento delas com a família, já choramos, já sorrimos, cantamos, rezamos, fizemos uma bênção entre nós, né, independente de religião, mas para abençoar esse momento que nós estamos vivendo. Então, são muitas ações, né? Eu digo que eu tenho uma equipe, assim, maravilhosa, que me acolhe,
quando eu penso em algo, ela já vem com coisas muito melhores para que a gente desenvolva. Então, o ensino médio, a equipe abriu uma sala para eles poderem falar do sentimento deles. Então, não tem aula de nada, é para eles falarem o que eles quiserem, né? Agora, nós vamos ter, dia 22, nós vamos ter um encontro com todos, né? Funcionários, professores, todos da escola, que vai ser o Rap Zen. Então, uma professora, com muito carinho, o marido dela tem um espaço de meditação, então ele que vai fazer relaxamento, ele vai ensinar como é que nós podemos também trabalhar com os nossos companheiros, companheiras, filhos, para que a gente tenha esse momento de descontração, né? Então, vai ser um evento grande. E festa é conosco mesmo, nós adoramos uma festa. Mas o que eu mais quero, na verdade, é que quando nós estivermos na escola física, né, que a gente consiga celebrar a vida, né? Porque é o que é de mais importante. Então, nós temos rezado muito para que isso termine, mas que termine com todos bem, com todos com saúde, para que a gente possa celebrar. E eu falo que nós vamos nos abraçar muito, mesmo que nós não possamos nos abraçar de corpo, mas a gente vai se abraçar com o olhar, né, com lágrimas, porque eu sei que nós vamos chorar, eu me conheço e todo mundo também, e agradecer muito, muito a minha trajetória, que ela é feita de pessoas, e pessoas que eu amo muito e eu sei que me amam. Então, o que é o mais importante? É o amor. É isso. Pia, muito obrigada. Acho que a gente não podia encerrar melhor, né, essas 3 falas com o seu relato, que é tão amoroso, né, um relato tão delicado e tão sensível, né, que eu acho que retrata exatamente como você é como gestora, né, de ter esse olhar sensível, de se preocupar com todos da escola, de entender a importância, né, desse contexto, de todas as pessoas que fazem parte da escola, e de ter esse olhar também de que, bom, um grupo em que todos estão, eles não conversam, eles só conversam comigo, como é que a gente vai poder interagir? Eu lembro que você me contou, né, da emoção que foi quando apareceram todos, né, na plataforma, né, e que aí apareceu a imagem de todo mundo ali ao vivo, e esse esforço, né, de, mesmo pensando nessas especificidades, você também organizar, né, junto com a sua equipe, algo que seja para unir todos, né, e num momento de descontração, mas também num momento de relaxamento. Então, queria parabenizá-la, né, por esse trabalho tão especial e que, de fato, as suas palavras aconteçam, né, que a gente possa voltar e celebrar. Eu sei que vocês do Rio gostam muito de festas, espero poder estar lá para abraçar vocês também, quando for possível abraçar. Muito. Eu quero também agradecer o que eu tenho aprendido com você nas formações. Tem me ajudado demais como gestora, para que eu possa conduzir a unidade, e também de todos que estão fazendo parte dessa formação, porque eu tenho um grupo enorme participando, e realmente, eu já te falei isso outras vezes, tem feito muita diferença no nosso dia a dia, com os alunos, com as famílias, de como nós conseguimos conversar com eles. Então, eu quero te agradecer aqui em público também. Eu fico até constrangida, mas acho a importância, né, de nós pensarmos como isso vai unindo, né, como a convivência da escola, ela é um ponto que é fundamental, que é importante, é a coluna vertebral da escola, nós pensarmos no que o Adriano começou dizendo no encontro de hoje, né, então a gente conseguir manter relações num clima positivo, né, que a gente consiga, quando nós tenhamos problemas, que a gente consiga resolver esses conflitos por meio do diálogo, e é isso que a gente acredita, e que bom que eu possa ter contribuído, e espero, e eu também aprendo muito, bastante. Hoje a sua fala me fez pensar várias coisas. Bom, fica por aí,
que a gente vai fazer agora um bate-papo entre todas. Antes eu queria fazer uma síntese das falas das 3 gestoras, né, e do Adriano. Acho importante. Mário, você consegue colocar para a gente o slide? A gente organizar, então, essa fala, né, das três e do Adriano, né, que contribuiu novamente com essa questão teórica, né, da importância do clima escolar, mas acho que se nós pegarmos o início, né, a fala da Paula, quando ela diz que na roda para a expressão de sentimentos, alguns professores choraram, como isso tem, de fato, né, aproximado as pessoas quando a gente se sensibiliza, né, a esse outro, que é um momento muito delicado, esse que nós estamos passando. A fala da Juliana, né, mostrando a importância dessa humanização, né, de reconhecer esse contexto da escola pública, e a escola particular também precisa fazer isso. Acho que aqui é uma boa inspiração para que as escolas particulares também reconheçam esse contexto, né, dos seus alunos, e a importância do diálogo que permeou todas as falas, e agora finalizando com a Bia falando sobre essa importância do acolhimento, da empatia com todos da escola. Pode passar. Então, eu trouxe uma frase aqui do professor Yves Delataille, que ele... Pode passar mais uma? Não está aqui a frase? Depois eu coloco, então. Mas, então, tem uma frase do Yves que eu gosto muito. O professor Yves Delataille é um professor aposentado do Instituto de Psicologia da USP, um professor renomado em relação à psicologia moral e aos estudos que nós temos realizado sobre desenvolvimento da autonomia, e ele diz que a gente precisa estar sensível, mais do que, né, nós termos uma inteligência pronta, a gente precisa nos sensibilizar ao outro. E aí eu queria convidar todos agora para que a gente possa bater um papo antes de nós abrirmos para perguntas, e a gente queria deixar aberto esse espaço de diálogo, né, quem quiser fazer perguntas, mas queria bater um papo com vocês, né, eu acho que a gente já conversou antes, né, nós 5, mas hoje a gente pôde ouvir, né, de fato, a realidade de cada escola, realidades diferentes, né, Adriano? Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro, e essa é a ideia, né, de nós pensarmos que as realidades são diferentes, mas há pontos, né, que se encontram, que está ligado exatamente ao que o Adri trouxe, né, que é a questão dessa importância da qualidade das relações a partir né, das relações de trabalho. E aí queria ouvir vocês, o que vocês consideram aí da fala de uma, da fala de outra? Eu acho que é muito para nós, enquanto pesquisadores, né, Adriana, enquanto investigadores do clima escolar, é muito gratificante ouvir essas experiências todas, né? E elas vêm muito ao encontro de tudo aquilo que a gente defende, né? Enquanto uma gestão cuidadora, uma gestão que tem esse olhar sensível. Isso tudo que vocês colocaram é exatamente isso que nós sempre pontuamos enquanto uma proposição de um clima escolar positivo. Foi fantástico. Parabéns. Parabéns mesmo. Queria complementar o Adriano, assim, como é que as histórias vão se costurando, né? A Paula veio trazendo de um olhar super sensível, de como é que é importante você trazer esse diálogo, essa conversa, e aí eu conto como é que a gente fez lá, e é engraçado que enquanto a gente está aqui, né, e faz 1000 coisas ao mesmo tempo, continua olhando no grupo e vendo as pessoas ali conversando e que vivenciaram isso, e reconhecendo essa força coletiva, e aí a Bia fechou só o amor, né, assim, delícia, vontade que eu fiquei de estar nesse grupo, já coloquei que amanhã a gente tem reunião, que toda sexta tem reunião, e eu já coloquei para eles, eu falei, amanhã a reunião vai ser na vibe da Bia, eu quero ouvir, vamos sentir, porque que delícia. É isso mesmo. Adri, eu acho, assim, enfatizando aí também o que a Bia trouxe, né, eu acho que tudo que a gente apresenta, né, tudo que a gente pensa em fazer, dá muito trabalho, né, assim, nada é muito fácil,
Mas eu acho que quando a gente tem essa força de vontade, né, essa garra de querer fazer o diferente, de ouvir o outro, e como a Bia colocou muito bem, né, essa questão do amor, da sensibilidade, do cuidado, eu acho que isso faz a diferença. E eu tô na educação há 15 anos e, assim, eu acho que eu sempre falei, né, para os meus amigos, falo para os meus colegas, para os meus alunos, que a convivência ética mudou muito também o que eu pensava enquanto educadora, né? Eu acho que vale aqui também, assim como a Bia, agradecer a vocês, né, da Conviver e do GPEM, a gente aprende muito. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais o grupo se fortalece, mais a gente tem condições para lidar com todos os desafios. E é isso, né? Os resultados são muito significativos quando o grupo também contribui com isso. A gente não faz nada sozinho, né? Eu acho que a gente tem colhido bons frutos, não só enquanto professores, mas enquanto alunos também, né? Enquanto escola como um todo. Ouvir dos nossos alunos que a aula de convivência ética é importante, é necessária, que é um diferencial para eles. Isso nos motiva ainda mais, mesmo diante, né, de um cenário de pandemia como a gente vem vivendo, né, tão difícil, ouvir dos meninos, até mesmo na aula online, a importância que eles dão para essa aula de convivência, para essa escuta, isso para a gente também tem uma grande importância. É isso, muito obrigada. E, Adriano, quando eu comecei a te escutar, eu comecei a me ver, né? A gente começa a entender, porque muita coisa também é de intuição, né? É característica da pessoa. Mas eu acho que quando nós imprimimos esse nosso olhar cuidadoso, esse olhar amoroso, nós passamos o exemplo, sem falar nada. É pelo exemplo que nós conseguimos passar para as outras pessoas. E você percebe que todos da escola começam a ter esse cuidado. Desde que eu entrei na escola, eu comecei a receber os alunos. Quando eu vi, já tinha uma fila de gente recebendo os alunos. Eu não preciso pedir para ninguém ir lá recebê-los. E isso também é muito importante, que a gente tenha essa percepção, que nós temos que dar esse exemplo, porque é uma gestão compartilhada, né? E isso faz toda a diferença. Sim, e acho que essa essência, né, ela é muito significativa na fala de vocês três, né, Adriano? Acho que ficou muito forte, e eu tinha certeza que o nosso encontro de hoje seria um encontro afetivo, né? E afetivo no sentido desses valores estarem tão presentes, né? E ser, na realidade, um sentido, né, que a gente tem para a vida. Né? Quando o Yves coloca isso, né? Que a ética é esse sentido que a gente dá para a vida, e acho que é nesse sentido, o sentido que tem a educação para vocês três, e a importância, né, de nós pensarmos de forma coletiva, né? Acho que a quantidade, eu estava olhando agora para ver se a gente tinha alguma pergunta, e a gente não tem pergunta, mas a gente tem um fã-clube enorme das três, né? Muito bacana. Né, e as pessoas de outras escolas também comentando sobre os comentários, e isso mostra exatamente o quanto, né, faz sentido, né, para quem está aqui conosco hoje, ter ouvido essas três experiências de realidades tão diferentes, em lugares diferentes, com crianças, né, e adolescentes diferentes, professores diferentes, gestoras diferentes, porém com algo em comum que acho que é fundamental, para que a gente pense e consiga passar por esse período, mas para que a gente pense que mundo que a gente quer, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, que mundo que a gente quer viver, né, que é um mundo muito mais generoso, muito mais empático, né, muito mais sensível, né, no sentido da gente conseguir se conectar ao outro, né, ter esse olhar criterioso, e claro, né, tudo isso contribui para que as relações sejam mais positivas, que esse clima seja mais positivo, que as crianças e adolescentes consigam aprender mais, que as famílias se sintam mais seguras, os professores, para que a gente possa passar
né, por esse período tão delicado, que é esse isolamento social. Mas que vocês possam inspirar outras pessoas, né, a pensar sobre tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. A gente sempre fala que a gente não prescreve, que a ideia é sempre de reflexão, né, que nós colocamos boas práticas no sentido de inspirar e cada um olhar para a sua escola, para a sua realidade e ver o que é possível. Né? A Juliana mesmo já disse, amanhã minha reunião vai ser a Labia, né? Provavelmente essa sua ideia de tirar foto de onde eles estão estudando possa inspirar outras escolas, né? Olhar para ver esse caminho invertido, né? O que a gente estava oferecendo, que ajustes que a gente precisa fazer nesse momento de educação remota, né? A importância do grupo de estudo, como disse a Paula, né? Como algo contínuo da escola, porque muito mais do que a escola ter organizado um processo formativo, né, com profissionais externos, mas o que a gente defende, de fato, é que a escola se consolide nessa área formativa. Né? Hoje, acho que a gente pode até contar, né, Paula, a gente tem hoje a continuidade da formação, da convivência no Colégio Sigma, que é dada pelos próprios docentes, né? Isso. Docentes que participaram da formação conosco, mas que agora eles assumiram isso, e a gente entende a importância, né, dos pares, como os pares são potentes. Né? Para a gente... Posso falar, Adri? Claro, por favor. Acho que para a gente foi um dos grandes desafios, né, dar essa continuidade aí às formações. Mas o grupo de estudo, inclusive, né, ele veio a partir da nossa formação com vocês, e aí a gente continuou os estudos ali, focando com as práticas mesmo da sala de aula. Então, assim, hoje a gente tem formação para a educação infantil, formação para o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E um outro grupo de estudo focado, né, para todos os outros professores, todos os outros funcionários que já finalizaram alguma formação. Então, a gente acaba investindo um pouco mais em outros estudos, em outras pesquisas. A nossa ideia esse ano, né, antes da pandemia, era que a gente construísse, escrevesse algum artigo, alguma coisa. Agora mudou um pouco aí esse cenário, mas a gente tem tentado, mesmo de forma remota, manter as nossas formações, os nossos estudos. Não é fácil, né? A gente viu aqui hoje, no início, com os alunos também é um pouco mais complicado, mas a gente tenta, de todas as formas, uma aproximação, né? Esse diálogo, essa escuta, esse carinho, esse olhar mais sensível com o outro. Então, para a gente foi um desafio, né, dar continuidade a essas formações, mas a gente está aí com uma equipe bem engajada, bem disposta a formar outros colegas, outros pares. E aí, Adri, a gente fica pensando assim, que a formação nesse exemplo, né, que a Beatriz colocou então, você colocou assim, todas as escolas diferentes, com sujeitos muito diferentes, em contextos diferentes, mas todos humanos. E aí, a pandemia tem trazido tem aflorado as nossas questões humanas, as nossas emoções, os nossos medos, né, o que realmente nos impacta. E aí, eu fico sempre pensando e questionando sobre isso, até que ponto a gente não precisava também desse respiro para se reinventar enquanto escola nessa seleção de conteúdo. A gente tem uma busca desesperada por conteúdo, por conteúdo, por conteúdo. Hoje a internet com tanto, esse mundo das lives, eu falei, eu queria ter mais tempo, porque tem tanta live que eu quero assistir, que está acontecendo, tem tanta aula que está disponível agora, né? A coisa está sendo socializada de uma maneira muito rápida, mas a gente não pode esquecer quem está do outro lado da tela. Então, quando você fala da foto, é dessa condição do outro que está aprendendo, do professor que está ensinando também, que está no home office com 2, 3 filhos, pulando a cabeça dele enquanto ele está dando uma aula, né? O menino que está ali tentando fazer e discutindo com uma outra situação. A gente precisa se enxergar e dar o que essas crianças precisam, que é essa segurança agora emocional. Claro que a gente não vai parar o conteúdo, até porque você não pode parar o gosto do aprender. Eu quero que meus meninos voltem gostando de aprender, porque foi isso que a gente demorou para que eles percebessem que aprender é legal.
Não se trata da escola ser legal ou não, mas descobrir é legal, aprender é impactante. Então, como é que cada escola vai continuar pensando nisso? Não é hora de entuchar de conteúdo, é hora de ressignificar e de ver, de fato, o que a gente precisa dialogar agora, nesse momento. Muito bom. Queria agradecer de novo, então, a participação de vocês três, a participação do Adriano. Muito obrigada. Foi Obrigado, muito Adri. ativa. Eu acho que todos os comentários aqui. Descobri agora que a gente teve hoje uma overlive pelo canal do YouTube, por isso que a gente saiu do ar 2 vezes. Na realidade, não foi. A gente estava achando que poderia ser algum problema técnico nosso, mas não, foi algo que aconteceu mesmo, justamente por isso que você contou, né, Juliana? São muitas lives, né? Mas queria agradecer de novo a disponibilidade de vocês em poder compartilhar e desejo, então, uma boa noite. Vou dar continuidade contando. Fiquem aí para a gente conversar um pouquinho depois, quando tudo acabar, tá bom? Não desapareça. Eu quero só mandar um beijo para o meu fã-clube. Claro. Aí. Beijo. Cheio de fã-clube. Bom, eu queria, então, antes de nós encerrarmos, falar um pouquinho sobre a continuidade, né, das nossas lives. Nós temos, então, na quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 20 horas, nós teremos mais 3 gestores de escolas diferentes, teremos aí Salvador, enfim, teremos São Paulo, gestores de escolas públicas, particulares. Então, a gente pede que vocês continuem com a gente na semana que vem, às 8 horas. No domingo, a gente divulga os nossos convidados e garanto que a gente vai ter muita reflexão boa para nós encerrarmos essa nossa série, né, de 3 lives falando sobre boas práticas da gestão. Além disso, né, pode passar, por favor, nós teremos, então, na outra semana, depois que nós acabarmos a série de lives sobre boas práticas, nós teremos 2 lives para nós falarmos sobre a importância das equipes de ajuda, mas, na realidade, quem vai contar o que as equipes de ajuda têm feito, ou seja, os próprios alunos das escolas que estão, né, que têm organizado esse trabalho junto à professora Luciane Antonieta, que coordena as equipes de ajuda no Brasil. Então, a gente vai ter aí 2 lives bem especiais com alunos de diversas escolas do Brasil, contando essa experiência de como eles têm atuado nesse momento de isolamento. Quero também dar um último recadinho, pode passar, por favor, que nós estamos sorteando um livro, nós começamos, né, anunciamos na live junto com a professora Flávia, é o livro da professora Maria José Dias Aguado, uma professora da Universidade Complutense de Madrid, do Instituto de Psicologia, chama Da Violência Escolar à Cooperação na Sala de Aula. Então, muitas pessoas já participaram. A ideia do sorteio do livro é que a gente possa compartilhar, sim, conhecimento, mas que também a gente amplie essas discussões com outros educadores nas nossas redes sociais. Então, as regras estão nas nossas redes sociais, tanto YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e amanhã a gente vai fazer o sorteio, tá bom? A gente faz o sorteio por um aplicativo chamado Sorteiogram, a gente filma esse sorteio e divulgamos, então, a pessoa que foi a contemplada. E o que a gente espera é que quem receba esse livro possa aí compartilhar com a sua escola mais conhecimento, e como disseram aqui as gestoras, né, a importância de nós termos esse olhar rigoroso para a escola em relação à formação, a importância da teoria, mas a teoria ligada à prática, à vivência, à experiência. Então, boa noite a todos. Muito obrigada.